Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje é o nosso episódio de número 9. Nos últimos episódios, nós tratamos do tema da metanoia, tema da conversão, tema fundamental da fé cristã, que nós entendemos que precisa ser melhor compreendido, né? Como é que você pode viver uma vida cristã de fato, viver no mundo como uma nova criatura sem compreender esse conceito? Nós entendemos que essa é uma lacuna que precisa ser preenchida. E a nossa tarefa é tentar lançar luz, trazer esclarecimento para promover uma vida na fé, para quem tem interesse em viver na fé a partir dessa compreensão, sobretudo do Novo Testamento. Até agora nós percorremos um caminho, nós tratamos da semântica do conceito, tentando entender melhor o que ele significa, percorremos alguns sentidos que ele assumiu no Antigo e no Novo Testamento, em momentos distintos, né? E demos um maior enfoque na compreensão trazida por Jesus e pelo apóstolo Paulo. No episódio de hoje nós vamos continuar tratando disso, como faremos alguns episódios ainda pela frente. O título do episódio de hoje ele é um subtema dentro desse tema maior que nós tratamos nos episódios anteriores. O título do episódio de hoje é Metanoia e a construção de uma nova vida em Cristo. Como é que a gente pode retomar a conversa dos últimos episódios? Entendo que ficaram coisas importantes, né, para serem tratadas ainda. Eu não vou começar com uma pergunta necessariamente dessa vez, né? Eu vou deixar o ponto de partida em aberto e puxando um fio para a gente desenvolver uma conversa, na verdade continuar as conversas anteriores, né? Bem, nós já falamos. Eu vou voltar um pouquinho ao tema anterior, porque eu acho interessante a gente entender esse fenômeno que é de muita profundidade. E, infelizmente, a igreja evangélica é uma igreja que explorou muito pouco a teologia do conceito, a antropologia do conceito, sobretudo a antropologia do conceito. A expectativa que nós temos e criamos em torno desse conceito torna claro que se trata de um conceito que é fundacional, nos arremete para uma experiência que é fundacional. Portanto, não se pensa em fé cristã sem ter em mente que não existe possibilidade de engajamento na fé cristã sem que a pessoa, indivíduo, eu digo pessoa indivíduo porque a fé cristã ela não fala para um coletivo, diferentemente da mensagem no Antigo Testamento do Moisés, falava para uma nação, para uma organização política. O Novo Testamento não. É o encontro com Paulo, é o Saulo de Tarso, né? Então é um encontro individual com a pessoa, mas uma pessoa indivíduo, né? A gente colocou o nome para as pessoas entenderem, né? A gente colocou o título assim: Metanoia, a engenharia da transformação do ego, não é? Ontológico do ego. Exato, ontológico. Nos últimos episódios. Então, né? Vamos entender melhor o que significa essa afirmação. Metanoia. Nós temos duas traduções possíveis para o conceito. Primeira tradução: arrependimento. Arrependei-vos. Segunda tradução: convertei-vos. Então, ela tanto pode significar arrependimento, como pode significar conversão. Convertei-vos, né? E são dois conceitos ou duas tradições que não são unívocas, são complementares. Mas é uma questão complicada de se explicar. Por que se trata de uma palavra que tem dois sentidos diferentes, ou que pode ser traduzida por duas palavras diferentes uma da outra, né? Bem, segundo, veja bem, eu estava conversando com uma pessoa ontem ou anteontem, falando assim: eu preciso de um milagre na minha vida. É uma pessoa da igreja evangélica. Ela disse assim: eu preciso de um milagre na minha vida. Eu olhei para ela com um sorriso
e bem sereno, eu falei assim, não. Você precisa só de uma transformação. Uma transformação na sua consciência. Portanto, quando eu falo transformação ontológica do ego, eu estou falando da consciência humana. Da consciência de quem estava à margem da fé cristã e que foi tocada pela mensagem da pregação da fé cristã, e isso proporcionou a ela um despertamento e, portanto, criou uma nova disposição, uma disposição que fez ela puxar o freio de mão, parar, olhar para trás, entender que a racionalidade que a trouxe até o presente momento é uma racionalidade que vai também levá-la, caso ela não pare e não mude de direção, vai levá-la à destruição. Há uma doença ontológica e o desdobramento disso é provavelmente a perdição. Mas não é a perdição escatológica, é a perdição que, apesar de ser um conceito religioso, a perdição, é um conceito que pode ser também entendido a nível antropológico. A perdição no sentido de, em algum momento, lá na frente, a pessoa se desconecta, porque a consciência não funciona, não consegue mais captar os movimentos da vida, da história, das interações, e, portanto, nada passa a ter mais sentido. Eu não sei, em termos psiquiátricos, se isso não seria chamado de um transtorno grave, né? Um transtorno psicótico grave. Pois bem, isso aí é uma coisa para um outro papo, né? Aí a gente chama um psiquiatra aqui para ajudar a gente também. Mas o mais importante é que o coração da fé cristã não está no milagre. Portanto, essas músicas, né, eu presto muita atenção em letras. Tem uma cantora muito famosa no Brasil, fez uma música aí, não sei se é dela ou é letra de outros, mas ela cantou na televisão, eu preciso muito de um milagre, renova minha vida, não sei o que lá, inspirado na vida da ressurreição de Lázaro, né? Então, o milagre, eu preciso tanto de um milagre. Bem, milagre é uma coisa, transformação ontológica do ego é outra coisa. A fé cristã fala de transformação da consciência, que é a transformação ontológica. A forma como ele operava, ele não pode operar mais, a partir do momento que o freio de mão do carro é puxado. Esse é o sentido. Parou? Então agora você vai ter que analisar bem o que representou a sua vida até agora. E estabelecer uma outra racionalidade operante para tornar a sua vida diferente do que foi até agora. Mas isso é complicado, porque eu posso depender, se eu não tiver uma orientação uma moral axiológica bem definida, esclarecida para mim servir de uma espécie de bússola moral, ou bússola valorativa, né? Eu posso me perder com isso aí. Era a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Ou seja, você está falando aí de uma questão de mudança de maneira consciente, né? Que ele olha para trás, vê um caminho, fala, se eu seguir por esse caminho, eu vou para um lugar que eu não quero ir, né? Então eu vou mudar. E se a pessoa não tiver condição de fazer essa avaliação, como que ele vai olhar para trás? Ele pode olhar para trás e perceber assim, nossa, meu caminho está muito bonito e está correto. Né? Ou seja, o que determina... Eu não tenho que mudar. Ou então fazer uma mudança, porque tem muitas pessoas que às vezes estão mudando de direção, mas o seguinte, eu já tive contato com amigos, né? Eu estava na igreja X, né? Mas eu entendia tudo errado, agora eu fui para a igreja Y. Eu conheci, e daí a pouco, não, a igreja Y não está certa, agora eu estou na crença Z. E assim ele vai pulando cada vez com uma. Ele está mudando de direção? Está convertendo? Não está convertendo, está perdido na vida, essa pessoa, né? Primeiro porque não se converte, a igreja não tem o poder de promover a conversão da consciência humana. E tem muita gente, tem até uma música que saiu agora de um pessoal lá de São Paulo, até de um pastor muito famoso que fala algumas coisas complicadas aí. O nome que eles deram para a música é Casa. Conhece essa música? O fato é que casa, então,
a experiência. Aqui na casa existe a esperança, aqui na casa a transformação. Então ele está tentando trazer para a experiência da eclesialidade esse poder de transformar a consciência humana. E por isso que a igreja ganhou tanto poder. Por isso que o evangelho perdeu tanto poder. Nós trocamos o evangelho pela igreja. Nós trocamos a evangelização pela eclesialização do mundo. Nós invertemos a ordem. Por isso que a fé evangélica deixou de ser cristã, na sua grande maioria. E aqui não vem aquela história de que não, as igrejas tradicionais preservaram o discurso da fé cristã. Eu conheço muito bem as igrejas tradicionais. Eu não vejo dessa forma. À medida que, veja bem, a igreja hoje, comparativamente ao que era lá no início, é bem diferente. Ela ganhou configurações de uma empresa, de uma organização empresarial, com fixação de remuneração para pastor, para secretário, a secretária do pastor, o cara que limpa, todos eles têm direito a um salário, a 13º, a FGTS, e não querem ser tributadas. Funcionam como empresa, mas não querem ser tributadas como empresa. Muitas contradições. E essa tentativa de eclesializar o mundo, transformar a igreja com o poder de eclesializar o mundo, portanto também com o poder de monopolizar o discurso, para transformar, atingir a cabeça das pessoas e dizer, olha, nós é que transformamos. Então a casa é a agência da transformação histórica. Não, não. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra dunamis, poder, dunamis, significa movimento. Movimento para transformação. É o mesmo sentido da palavra ruach, para o Espírito Santo. Ruach, Espírito, ou seja, aquele que move, é aquele que produz movimento. Então, quando nós falamos de Evangelho como poder, porque quando ele se direciona, ele se movimenta em direção à consciência humana, ele produz um estrago terapêutico extraordinário. Estrago terapêutico. Ele destrói tudo e reconstrói. E reconstrói da forma correta depois, não é da forma equivocada. E qual que é o trabalho da pessoa que ouve o evangelho e qual que é o do espírito? A gente tem como entender. Nós vamos chegar lá. A explicação é sempre demorada, né? Mas aqui, eu estou com um texto aberto aqui, no texto do Novo Testamento, Efésios capítulo 4. É um texto extraordinário que fala sobre a conversão, a metanoia, como poucos textos no Novo Testamento. Por isso que eu acho que Paulo foi a pessoa mais extraordinariamente brilhante que nos trouxe compreensão do Antigo Testamento e que nos trouxe a compreensão do Evangelho de Jesus. Porque os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, narraram as histórias de Jesus, o que ele ensinou e o que ele fez. Mas não é fácil entender aquilo. Existem diferenças complicadas ali, em termos de, eu diria, compreensão de certas expressões que aparecem no Novo Testamento, considerando a distância e o hiato que existe entre as culturas de lá então e de aqui agora, e também a distância cronológica, né? Fica complicado a gente compreender alguma coisa. A sociedade naquela época era uma sociedade mais simples. A gente não se locomovia com tanta facilidade, com tanta rapidez como hoje. O nível de violência, eu diria, urbana era muito alto. Quando a pessoa ia fazer uma travessia de uma cidade para outra, era quase que inevitável ela sofrer um latricínio, né? Que é o roubo seguido, o furto seguido de violência. Algumas delas, violência que fazia vítima fatal, que aparece ali na narrativa de Jesus sobre a parábola do bom samaritano. Aquilo expressa a realidade do cotidiano do judeu, da Palestina, daquele tempo. Era sempre complicado, e quando Jesus vai, portanto, orientar os seus discípulos
para fazer esse itinerário, ele, olha, vocês vão ter que desenvolver uma esperteza, porque a violência está lá. Tem ladrões, eles estão esperando. Os ladrões sempre estiveram nos desertos, à espreita, né, querendo que os inocentes passassem para eles, na melhor das hipóteses, salvar. Na melhor das hipóteses, né? Pois bem, então, se a metanoia, se o Evangelho detém esse poder, e esse poder é um poder que pode transformar a consciência humana, nós temos que entender que mais do que transformação, nós precisamos entender que a conversão que é produzir um movimento, e aí tem o movimento da santificação que começa a partir da conversão, é a cura. É a cura para essa consciência que viveu como que perdida até o momento em que o freio de mão do carro foi puxado. Pois bem, então eu preciso de uma transformação. Não, de um milagre. Não, você não precisa de um milagre. Você precisa de uma transformação. Essa transformação ela tem uma natureza terapêutica, porque em algum momento ela vai produzir um grau de estabilidade, de equilíbrio ontológico para o ego tal, que você vai viver com aquela sensação de que a paz que excede a todo entendimento te protegerá de tudo e de todos. Então é aquela vida mais estável, com aquela sensação de que 1000 cai do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Veja bem, eu estou falando de paz. A paz que excede. E quando fala uma paz que excede, se está tentando definir um estado de consciência. Os gregos talvez entendessem que isso chegasse àquilo que eles chamaram de imperturbabilidade. Né? Mas é mais do que isso. Acho que eu até fiz a pergunta adiantando um pouco o tema, porque eu falo, quando a pessoa diz, eu preciso de um milagre, a ideia que passa é que assim, ó, aqui eu estou diante de um cenário em que eu não dou conta mais de fazer, eu preciso de alguma coisa, um caos, eu preciso que algo venha de fora, de lá para cá e me socorra. E interfira no que parece impossível de ser mudado. Quando a gente fala de transformação, eu já penso que pode ter isso. Pode ter uma interferência de lá para cá, né? Mas essa transformação acontece aqui. Se a gente falou de liberdade antes, não, então tem uma parte do trabalho, né, que é minha. Né? Sim, mas ela é provocada. Essa transformação, ela acontece na consciência desde que o Evangelho seja pregado. Primeiro nós temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho não é a boa nova, né? Qual é a boa nova? A boa nova é o seguinte, olha, no contexto da morte, aparece a voz de Deus e diz, haja cura, haja vida. Então, o reino, ele nega todo o cenário que foi criado a partir da queda do homem. O cenário a partir da queda é um cenário de possibilidades limitadas, é um cenário de vicissitudes, de ambiguidade, é um cenário de medo, é um cenário de angústia existencial, é um cenário de doença existencial, de doença do corpo, de doença da mente, de alienação afetiva, interafetiva. É um horizonte onde o futuro é sempre visto e percebido e sentido com negativismo. Sempre há um negativismo, há sempre um medo negativo projetado para o futuro. Portanto, a gente criou uma espécie de fé com projeção doentia para o futuro. Esperança negativa. É esperança negativa, apelpizo no grego. E se isso é verdade, então o reino veio não para estabelecer o fim da história, para dizer, olha, acabou tudo. Mas para dizer o seguinte, olha, agora diante do caos, nós podemos reconstruir as coisas. Reconstruir a vida, reconstruir a alegria, não o ideal de felicidade.
Ideal de felicidade é uma coisa, alegria é outra. Nossa alma não precisa de felicidade, nossa alma precisa de alegria. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Paulo não usa a expressão, sejam felizes no Senhor. É diferente. Então, alegria é um sentimento de contentamento que se aproxima muito com a ataraxia dos gregos. Sentimento de quase de paz. Né? São conceitos que se assemelham muito. Alegria e paz no grego do Novo Testamento. Pois bem, vamos aprofundando. Se é cura ontológica do ego, é porque estabelece um estanque. Mas o que produziu a doença no homem? Foi Deus? Não, foi o pecado. Nós definimos esse pecado como racionalidade transgressora. E à medida que a queda acontece, essa realidade da racionalidade transgressora ganha um movimento que abarca toda a humanidade. Completamente toda a humanidade. Ninguém escapou dela. Veja bem. O nosso episódio sobre o Natal, a recriação. Exatamente. Lá você explicou muito bem isso. Né? E ela espalha, ela atinge a consciência e ela produz uma deformidade na liberdade. A liberdade agora, frente às duas perspectivas, não consegue ser isenta o suficiente para fazer uma escolha correta, moralmente correta. Então, Paulo diz o seguinte: o mal que detesto, esse que me atrai. Ou poderia ser uma outra tradução, esse que desejo. Mas desejar o mal, como é que é isso? Desejar o mal. Eu lembro que uma vez eu escutei uma reportagem de um cara, um assassino. E ele dizia na reportagem que ele tinha uma espécie de prazer orgástico sempre quando ele assassinava uma pessoa. Ele dizia assim: olha, eu tenho mais prazer matando uma pessoa do que fazendo sexo com uma mulher. Significa que nós desejamos a realização do mal. Isso é possível. Num certo sentido, algumas pessoas têm esse tipo de prazer ao realizar o mal. E desenvolvem uma relação de dependência, eu diria, hedônica desse mal que se realiza. Não tem um provérbio que fala que o pão roubado é mais gostoso? Bem, eu nunca li, mas pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, sim. Eu imagino que essa tendência, veja bem, essa tendência, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Isso é Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Estão devidamente, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com isso toda a sorte, a expressão de outra versão, né? Com avidez, cometendo com avidez. Sabe o que significa essa palavra avidez? É desejo mórbido. Desejo mórbido. Para cometer toda sorte de impureza. Ora, e ele está falando aqui, ele está falando do cara antes da conversão. O Paulo está falando do fenômeno da conversão aqui, da metanoia. Ele fala assim: a metanoia, você que agora está em Cristo, você tem que abandonar o antigo e tem que se revestir do novo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Mas o mais interessante dessa história é que quando nós trazemos o tema e queremos compreender o tema de uma forma que ainda a gente não tinha ouvido, que a conversão ela tem desdobramento terapêutico no itinerário da consciência e, portanto, alcança a consciência do ego, mas tem efeito terapêutico. E em algum momento eu penso que quando um convertido
convertido mesmo. Não é convertido à igreja A, à igreja B, é convertido ao Evangelho, convertido a Jesus Cristo. Eu penso que em algum momento a cura para o modo de vida dele será inevitável. E quando essa cura para o modo de viver, de operar na vida acontecer, obviamente que ela vai sinalizar que uma cura mais profunda aconteceu, que é a cura na psicologia humana, desse convertido. Então, não é uma coisa que eu diria... Será que isso não é uma falsa promessa que você está falando? Você não está retratando uma falsa promessa? Será que é isso mesmo que acontece? Bem, é o que a fé cristã apresenta no Novo Testamento. É o que o Paulo fala aqui no Novo Testamento. O problema é que nós tivemos dificuldade de fazer essa interpretação ao longo da história do pensamento cristão. Os cristãos, os pensadores cristãos, eles pensaram sobre muitas coisas, mas pensaram um pouco sobre a fé cristã. Mas nós temos pensadores extraordinários do Novo Testamento. O Bultmann é um deles. Bultmann, eu diria, eu gosto do Bultmann. Eu já usei o Bultmann na disciplina, vocês se lembram? Na disciplina Teologia do Novo Testamento, que eu dei para vocês, lá atrás, né, quando a gente estudava. É muito interessante, mas não trata desse tema. O Bultmann tem limitações de formação mesmo. Ele é um filólogo, ele é um exegeta, ele é um teólogo. Então ele trabalha mais nessa dimensão, os limites da análise filológica do texto e teológica. Mas ele precisava de uma formaçãozinha melhor em sociologia, uma formaçãozinha melhor em psicologia. E, portanto, em psicossociologia. Porque eu não entendo que a mensagem... Para mim é o seguinte, a mensagem do evangélico, ela é voltada para quem? Qual é o alvo? Ela quer atingir quem? A pessoa. Portanto, se é pessoa, é a consciência. A pessoa, então, é uma pessoa enraizada na cultura, numa configuração social de existência, mas que reage do ponto de vista psicológico, a essa relação com a cultura e com a configuração social de existência, na qual ela se insere. E que tem família, que tem trabalho, que tem parentes, amigos e etc. De vez em quando eu faço um comentário para ajudar, um tema longo, complexo, e já são vários episódios, às vezes eu comento para tentar pegar o nosso público, né, que está ouvindo a gente até aqui, e ajudá-los a voltar um pouquinho e falar, eu acho que agora eu vou compreender isso aqui. Quando você fala transformação da consciência, é isso que está no título dos episódios anteriores. Essa é a transformação ontológica do ego, a transformação da consciência. Eu vou entrar já. Eu acho que em alguns minutinhos eu vou entrar nessa discussão. São as duas formas de afirmar o mesmo fenômeno. Porque o fenômeno metanoia, ele tanto é arrependimento quanto conversão. No arrependimento, eu olho para trás para me entender que a lógica que me carregou, que me trouxe até aqui, ela precisa ser definitivamente abandonada. Daquele jeito não dá mais. Daquele jeito não dá não. Eu fui trazido por uma racionalidade transgressora que pulverizou a minha própria vontade de viver. Pode falar. Mas... O que é racionalidade transgressora? Que eu acho que tem muita gente que não sabe, não entende esse conceito. Eu defini agora há pouco. Agora há pouco eu defini, mas eu vou definir de novo, para quem está nos ouvindo. Quando nós falamos de pecaminosidade ou pecado, então o que é o pecado? O pecado é uma racionalidade transgressora. Você lembra da expressão que eu usei aqui? É avidez, para que com avidez cometa toda sorte de impureza. Isso caracteriza o quê? Uma racionalidade transgressora, que está presente aonde? Na pessoa humana, na consciência da pessoa humana, mas é na consciência destituída do poder da conversão produzida pela pregação e apresentação do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder. Poder, lembra sempre do poder? É dunamis, é movimento. O Evangelho ele produz movimento. Por isso que ele transforma. Se ele não produzisse movimento, não haveria perspectiva de transformação. Mas ele é movimento.
ele começa, é como se fosse num cabeleireiro cortar. O cara começa com a tesoura do lado de cá, pá, tchá, tchá, e vai cortando o cabelo, daqui a pouco fala, uau, ficou perfeito o corte. É o que o Evangelho faz. Só que Ele não para de cortar enquanto não ficar com o ego curado. E como é que você vai se curar? Você vai ter que olhar para uma referência. Já que você vivia sem referência, vivia como um perdido, sem referência, o Paulo diz isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo ler a expressão que ele usa. Então você estava... Ele diz o seguinte, olha, eles estavam obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estavam vivendo, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Por isso eles se entregaram à depravação, e com essa depravação eles começaram a cometer com avidez toda sorte de iniquidade, de impureza. E aí ele está falando, aqui ele está falando da racionalidade transgressora, né? Pois é uma pessoa que seguia pela vontade de transgredir. Ela era conduzida, na verdade ela é passiva e ativa também. Ela é passiva porque ela se conduz, porque existe uma racionalidade que, combinado com o desejo, produz então a vontade de comer. E ele vai para a refeição, e ele vai e come. Para que movido, né, avidez, cometendo com avidez toda sorte de iniquidade, toda sorte de pecado, né? Então ele é a referência, por isso talvez que ele diga, olha, negue-se a si mesmo e me siga. Você deixa esse modelo e passa... Pois é, aí que está o problema. Eu acho que o modelo do Freud explica um pouco as coisas para gente. A teoria, né? A teoria dos três eus, né? O id, o ego e o superego. Não é? Me explica um pouquinho, porque existe um eu neutro, entre aspas. Um eu que deveria ser neutro, mas não é. É um eu neurótico. Permanentemente neurótico. O eu na teoria freudiana, na psicanálise freudiana, ele é um eu que não tem paz. Ele é permanentemente afligido pelas vozes estranhas que ora vem de um lado e ora vem de outro. Ele está lascado. Ele vive meio lascado da vida. Esse é o sentido. Pois é, agora, nessa perspectiva, o Freud ele está nos ajudando um pouquinho agora. Mas o objetivo do Freud é adoecer ainda mais o ego. Quem leu bem e entendeu as entrelinhas do mal-estar da civilização, tem que admitir que o Freud está querendo pecabilizar ainda mais o ego, à medida que ele propõe a primitivização do ego como um empreendimento de alienação a ser feita, alienação da civilização. A alienação da civilização. Você quer curar o ego? Tira ele da civilização. Por quê? Porque a civilização impede que ele chegue ao seu estágio de primitividade. Olha, para você entender isso no Freud, você tem que fazer interpretação, hein? Você tem que cruzar, você tem que fazer uma leitura semiótica do Freud. Para entender que é aí nesse ponto que ele quer chegar. Portanto, em Freud, a religião e o seu princípio do permitido e do proibido é inevitavelmente um componente patológico para a vida humana. Sim. É isso aí. O Paulo, ele diz o seguinte: a consciência do ego, depois da queda, ela olha para o certo e fala assim: seria bom caminhar certo, mas o que me atrai é o errado. Por que o errado? Lembra daquele texto? O Cláudio fez eu tenho um texto que, inclusive, você mandou agora no próximo foi esse ano de 2023, 2022, Escape-moralidade e a morte da cobiça. Ele tenha sido 2022. 2022, né? Pois é, então naquele texto, o que está sendo dito naquele texto sobre isso?
essa questão da relação entre o orgasmo, a experiência orgástica e o ato da transgressão. A proibição tem um fator de erogenização da experiência do toque no proibido, não é? Perfeito. Portanto, a civilização, à medida que ela impõe a transgressão, que ela impõe o veto, ela torna cobiçável o objeto e ela torna exponencial a experiência de viver em uma racionalidade transgressiva. Então, compreenderam aí? Então, na verdade, o que dá prazer não é o toque no corpo, não é o toque no objeto, mas o que representa esse objeto para a cultura do negativo, a cultura do proibido. Quanto mais esse objeto representar não toque, não prove, mais ele será cobiçável. Portanto, quando eu opto por degustar o proibido, significa que o prazer é subjetivo. O que vai me dar o prazer é exatamente a sensação de transgressividade que irá compor a lógica da própria transgressão. Sempre que você fala nisso, a primeira imagem que me vem à cabeça é aquela reta final do filme, O Advogado do Diabo, onde o diabo ali representado pelo Al Pacino, ele faz exatamente essa explanação, né? Ele está fazendo uma crítica da lógica de Deus, né? Que seria do olhe, mas não toque. Ele fala, é exatamente essa expressão que ele usa ali. Toque, mas veja, mas não coma. Coma, mas não engula. Aí não, você está judiando da gente, né? Mas veja bem, como é que é a coisa crescente. Então, esse é o conceito. O problema é que nós passamos a ser gratificados pelo ato da transgressão. E é uma gratificação imediata. A gratificação que o Evangelho propõe é uma gratificação escatológica. Ela está na frente, ela está situada no futuro. Aqui acontece com o ato de transgressão, ela não só é imediata, como o teor de orgasticidade dela é muito alto. E a partir dessa experiência das gradações de possibilidades orgásticas, lembra bem a economia libidinal do Freud, né? As possibilidades, quer dizer, quanto maior é o ato da transgressão, maior a possibilidade de se obter uma experiência orgástica. Então, você vicia nas transgressões. Quanto maior o desafio. E aí, nós temos essa realidade hoje. Por exemplo, dos casais mais modernos, que parte para o tudo ou nada. Precisamos revitalizar nossa relação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora, vamos participar de um grupo swinger. Quando o grupo swinger passa a não produzir mais essa sensação da transgressão, quer dizer, o marido e a mulher estão fazendo, o casal, eles estão fazendo sexo em quartos separados, o cara está sabendo que o outro cara está fazendo sexo com a sua esposa, e o outro está sabendo que ele está... Quer dizer, o casal de cá está sabendo que o casal de lá está fazendo, cometendo a transgressão, e isso produz a euforia do desejo, do prazer. Vai chegar um momento que isso não vai servir mais. Precisamos fazer uma coisa mais agressiva, para aumentar mais o grau de transgressividade. Então bota eles tudo na mesma cama, para ficar pertinho um do outro. Um ficar olhando para o outro. Um homem olhando o outro fazendo sexo com a sua esposa, e o outro olhando o outro fazendo sexo com a sua esposa. Aí o poder de transgressividade fica maior. No entanto, isso vai produzir uma... Satura. A princípio vai produzir um pulo em termos de qualidade orgástica. Eu falei assim, isso foi melhor do que o anterior, a experiência anterior. Mas vai chegar um momento que isso também vai saturar. Ele vai falar assim, não, vamos procurar uma outra experiência. E aí vamos nesse itinerário. Homenagem a atuar masculino, homenagem a atuar feminino. E aí vai. A orgia. E vamos explorando até que se sature todas as possibilidades. Quando ela saturar, o cara parte para a morte.
para o suicídio, para a impotência sexual e etc. Perde o sentido. Aí ele vai para onde? Para a igreja, que tem a vocação messiânica de curar a consciência do que se estragou do homem. E ele acredita nessa falsa promessa, nesse falso evangelho, que é o evangelho da igreja. O evangelho que, na verdade, é encarnado na própria existência, forma de ser da igreja. E as pessoas passam a depender, então, da igreja, do espaço. Jesus olha para os judeus da sua época e fala assim: esse templo vai ser destruído em 3 dias. Em 3 dias ele vai ser destruído e reconstruído. O pessoal pensa, isso é uma blasfêmia. O Estevão, antes de ser, foi morto por causa dessa considerada blasfêmia, né? Olha, Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Porque havia sempre o interesse de monopolizar o poder da cura do templo, da igreja. E isso foi tirado na história da fé cristã, foi tirado do evangelho, foi transferido para a igreja. Pois bem, vamos avançar. A racionalidade transgressora, ela cria uma tradição de transgressões. Então você não consegue mais se livrar da transgressão ou do ato transgressivo, porque você depende dele. Aí se cria o vício. O Cláudio, eu acho que vai falar para a gente aqui hoje um pouco sobre esse tema. O tema da democracia. Todo mundo defende democracia. E eu também sou a favor da democracia. Só que a democracia também produz problemas, produz coisas complicadas. Como, por exemplo... Explica para nós. Você está dizendo sobre a compulsividade, não é? A desnaturalização. Veja só que há uma proposta no Freud que a gente está analisando aqui, né? Você chegou a tocar nisso. Como é que a gente promove, conduz o ser humano de volta ao estado natural, à medida que a gente erradica esse princípio de permitido e proibido que a religião impõe à civilização. Portanto, se você erradicar essa moral, o que acontece com o ser humano? Ele volta para o seu estado natural, porque não há mais objeção à lógica de funcionamento do princípio do prazer do id, não é? Por isso o Freud dizia que para o bárbaro é fácil ser saudável, para o civilizado não é possível. No entanto, o que foi que a gente observou à medida que a democracia se desenvolveu no Ocidente? Aconteceu cada vez mais houve um aguçamento do senso de liberdade e da possibilidade de exploração de novas fronteiras de experiências orgásticas, não é? Só que se descobriu uma coisa que é muito recente na nossa civilização, que é a seguinte: o limite da natureza, o limite da biologia, ele é um limite que não pode ser mantido, porque à medida que a gente fica sob o limite da biologia, a gente não pode explorar todas as possibilidades de prazer. Então surge uma sociedade transnatural, uma sociedade na qual uma biotecnologia nos oferece o quê? A possibilidade de alterar o nosso corpo, alterar a nossa biologia, não é? E procurar experiências de prazer que nos afastam da própria natureza, que transgridem os limites da nossa própria biologia. Isso pode ser observado de várias formas na nossa sociedade, não é? As cirurgias que permitem a adequação da própria anatomia do indivíduo a uma preferência edossensitiva dele, o mundo no qual, para haver a erotização do corpo masculino, esse é um novo modelo, o corpo masculino erotizado, não é? Não o fisiculturista de grande massa muscular, não é esse o objeto de desejabilidade, não é? O padrão de beleza
que a sociedade do glamour propõe para o corpo masculino, mas é algo mais perto do Homem-Aranha, não é? O abdômen muito bem trincado, o abdômen tanquinho. Mas como é que se consegue isso? De forma natural? Não. É preciso lançar mão de modos artificiais de conseguir esse corpo. Mas por que que essa compulsão acontece? Porque viver de forma natural significa permanecer em limites que não me tornam competitivo nesse mercado no qual é sempre necessário produzir alterações que me coloquem sob o holofote. Então, o que eu estou dizendo aqui? A afirmação freudiana de que se nós erradicarmos a moral, o princípio do permitido e do proibido, nós nos conduziríamos novamente para um estado de natureza, ela foi refutada pela história recente, pelo mundo contemporâneo da nossa civilização. Porque quanto mais aconteceu o declínio da moral, que o Anderson estava falando antes, não é? A gente está na civilização do declínio da moral. Cada vez mais o princípio de permitido e proibido ele é erradicado no cotidiano e novas possibilidades de rotinização, de renovação da experiência do prazer, como o Anderson falou aqui, não é? Um modo de experimentar o swing, depois outro, depois quem sabe o swing adicionado a alguma droga que vai potencializar ainda mais a experiência do prazer ali. Portanto, o declínio da moral não conduziu o ser humano para a volta ao seu estado natural. Pelo contrário, está produzindo uma sociedade na qual viver artificialmente é praticamente inevitável para todos. Isso me lembra, foi apresentado primeiro num seminário, né? Num evento, e depois foi publicado O Fim da Religião e o Último Homem. Enquanto ele estava falando, Exatamente. eu estou lembrando disso. Então é uma racionalidade transgressora que produz o desejo, mas nunca produz um estado de contentamento, de satisfação, e que leva a uma impotência e a uma dependência artificial. Se fala de sexo o tempo todo, se expõe o corpo o tempo todo, mas cada vez mais se lida com o problema da impotência, da necessidade do uso de medicação, né, de um impulsionamento ali sintético para conseguir uma performance que é procurada, né? Exato. O erotismo cultural, ele povoa o nosso imaginário com modelos de estética de corpo que torna a todos incompetitivos se não puderem lançar mão, por exemplo, dos hormônios, do GH e de tantas outras formas de alteração do corpo, né, sem as quais as mulheres não podem se tornar musas fitness e não podem atingir esse padrão que não é natural de beleza, é um padrão pós-natural. Eu estou entendendo que tem muita gente que precisa ficar atenta a isso que o professor Cláudio falou, principalmente sobre as questões de Freud, que tem muita gente que olha para Freud e admira, pensa assim, nossa, isso aqui é uma sumidade, né? E não está entendendo conforme está sendo explicado aqui, né? Então chama atenção para quem está assistindo o vídeo, né? Você que é leitor de Freud e gosta, volta um pouquinho o vídeo e ouve novamente o que ele disse. O áudio no Spotify também, né? Também o áudio. Bem, além desse podcast, também ele pode achar isso num artigozinho. Qual é o título do artigo? Você se lembra? Aqueles que eu publicava no Ultimato. Esse texto é Aporias e Falsas Verdades da Democracia, alguma coisa assim. É melhor o Timóteo procurar e colocar lá. E colocar. É importante depois, quando eu estou colocando o vídeo, disponibilizando, né? É sempre possível inserir um link na descrição para quem tiver interesse em... Coloca também O Fim da Religião e o Último Homem, muito interessante aqui. Pois bem, quando se analisa o evento da metanoia, com a conversão
o arrependimento, né, ou a conversão, vamos falar, né, deve-se ter em mente que se trata de um fenômeno da mente, que passa por dois momentos primordiais. Primeiro, o arrependimento. Vou botar mais para cá. E o segundo é a conversão. Primeiramente, o arrependimento deve ser entendido primeiramente, ele deve entender que o arrependimento trata-se do que era e como a racionalidade transgressora operava na vida pregressa como uma forma de protótipo instintivo característico da velha humanidade. E ele faz essa separação em Efésios, o velho homem, o novo homem. Está lá no capítulo 4 e 5. Tendo-se tornado insensível, palavras do apóstolo Paulo, entregaram-se à lascívia para cometer com avidez toda sorte de impureza. Não é? Veja bem, esse é um texto de Paulo que fala exatamente da natureza dessa racionalidade transgressora, do que ela representa no itinerário da psicologia humana, de lá então até agora, né? Então, quando a pessoa passa pela primeira experiência da metanoia, que é a experiência de parar para olhar para trás, então o que acontece é isso: ela olha para trás para tentar entender o que era e como a racionalidade transgressora a operava na vida pregressa. Isso é, ela operava como uma forma de protótipo instintivo característico da velha humanidade. Vou ler de novo. Ela operava como um protótipo instintivo característico da velha humanidade. O instintivo porque se comete o pecado com avidez. Avidez. Não existe racionalização nisso. Se é uma experiência de avidez, para se cometer com avidez, uma fome que não pode ser. Você sabe quando você chega assim, no domingo, está uma maior fome, e aí a comida está pronta, mas vamos fazer primeiro a oração. Eu falo assim, não, deixa esse trem de oração. Eu quero comer. E você vai e come. Não respeita a tradição da oração? É mais ou menos isso. A fome é maior do que a capacidade de racionalizar. A situação, não, isso é inapropriado agora. Vamos orar, vamos cumprir o rito, depois a gente come. Não, a avidez tira essa possibilidade. Então, no primeiro momento, arrepender significa estabelecer um rompimento racionalmente traumático e consciente com o estilo de vida que caracterizava a antiga criação. A expressão palaios kitsis, está no grego. Quando se fala de antiga criação, se fala então dessa racionalidade, desse estilo de vida caracterizado por uma racionalidade transgressora que é incontida, não se contém ela, infreável, e é um tipo de racionalidade que vai produzindo uma progressão em relação às possibilidades diversas de cometer sempre novas formas de pecado, né? Então há uma certa criatividade para o mal, mas existe uma criatividade que se empreende com essa racionalidade, né? No segundo momento, arrepender-se significa romper com os vícios comportamentais e as lógicas de interação provenientes da racionalidade transgressora constitutiva do antigo homem. Então, no primeiro momento, arrepender-se significa estabelecer um rompimento racional ou racionalmente traumático. Você sofre. Alguém de vocês já teve a experiência de ter que romper com tudo que era passado? Mas no fundo aquilo de produzir uma certa angústia, dor, ter que abandonar tudo aquilo? Por isso que eu chamo ele de traumático aqui. É um rompimento racionalmente traumático, consciente de que aquele estilo caracterizava a antiga criação. E por isso que tem o símbolo da morte. O símbolo da morte. Do velho homem. Morte, ninguém quer morrer. A morte assusta. E esse rompimento também significa acabou.
Acabou para esse estilo de vida que eu trouxe até agora. Mas ele Isso tem que acabou. morrer porque esse velho não consegue, é incompatível conviver com o novo. Só para nascer um novo. Não é coexistência, não é coexistência. Entre o antigo, eles não coexistem, não podem coexistir. Se o velho domina, o antigo não está presente. Se o novo está presente, o antigo tem que sair de cena, não é? Pois bem, então nesse primeiro momento arrepender significa rompimento. E no segundo momento, arrepender significa o quê? Também o rompimento com os vícios. Presta atenção, primeiro é com o modelo, o estilo de vida. Segundo, é com os comportamentos, os vícios de comportamento e lógicas de interação associados a esse estilo de vida. Vê que há uma diferença? No primeiro é o estilo, no segundo são os meus pecados que eu tenho consciência. Eu tenho que pedir perdão por eles também. Eu tenho consciência da existência deles. Mas não adianta eu ter consciência dos meus pecados se eu não entendo que esses pecados estão associados indissociavelmente, ele está associado ao modelo. Portanto, se o modelo não existisse, os vícios também não existiriam. Porque o estilo é que produz os vícios. Então, o rompimento, quando se fala arrependei-vos, primeiro, é arrependei-vos de um estilo de vida. E que a Bíblia associa isso como fazendo parte da velha humanidade. É característico da velha humanidade. Aquela que não foi redimida. Aquela que não sofreu o impacto da conversão. Primeiro, metanoia significa essas duas coisas. Romper com o estilo de vida e romper com os vícios de comportamento que estão associados a esse estilo de vida. Eu paro. Aí eu paro a minha história. Porque aí eu tenho que romper com o meu passado. Veja bem, eu rompo com o passado porque eu abdico de um modelo, de um paradigma, de um estilo de vida. Primeiro eu rompo, eu desisto. Não quero mais esse estilo de vida. Aí eu passo a ver que não tem mais sentido eu continuar com os comportamentos associados a esse estilo de vida. Aí há um segundo rompimento. Aí eu paro de realizar, de fazer coisas que eu fazia por causa do meu compromisso com o estilo de vida. Não é porque alguém chegou e falou, é proibido, não pode, vai pro inferno. Exatamente. É algo mais voluntário. Exatamente, porque o conceito aparece na boca de João Batista, depois de Jesus, arrependei-vos. O quê? De quê? Não fica claro lá no texto. Arrepender de quê? Só o Paulo que esclarece isso aqui. Por isso que eu digo para vocês, eu disse aqui, já falei para os nossos espectadores, sem o Paulo a gente não entende nem o Novo Testamento, nem o Antigo. O Paulo está dizendo, primeiro a gente tem que romper com o estilo de vida, que era dominado por aquela racionalidade transgressora, que comia tudo, que não poupava nada, queria engolir tudo, não respeitava, não tinha limite, não tinha norma. Com avidez, ela cometia toda sorte de impureza. Eu estou entendendo também que essa vontade de romper com esse estilo de vida nasce a partir do Evangelho, da pregação do Evangelho. Olha que ele conhece o Evangelho, daqui a pouco aí ele contrasta. É isso, né? Estamos indo por essa direção. Está ficando mais claro agora o que é o arrependimento? A metanoia. A metanoia é traduzida como arrependimento. Pois bem, se a gente compreender o que é, agora o que significa em segundo momento, ou no segundo, o que a metanoia significa como conversão. Mas o evento da metanoia também indica a conversão a um novo modo do ego operar na vida. Eu vou ler de novo para quem está nos acompanhando entender. No segundo momento, a metanoia, ela indica que a conversão é uma conversão a um novo modo do ego operar na vida. Por isso que é cura ontológica. O que se cura não é a consciência em si, do ponto de vista
da sua existência separada, inerte. Consciência, está lá, consciência parada. Pum! Não. Posso até curar a consciência, mas agora ela vai ter que demonstrar que essa cura aconteceu. E de que forma que ela demonstra que uma cura aconteceu? Ela demonstra à medida que a forma como o ego opera uma vida é visto de forma contrastante. Ele está fazendo completamente diferente, o oposto do que ele fazia antes. Esse modelo que agora... Vocês iam falar alguma coisa? Esse modelo que agora é preconizado com a conversão revela novos predicados morais de uma liberdade que foi redimida. De uma liberdade. Lembra? A liberdade, ela sofreu um golpe mortal. E ela começou a sangrar. Ela se tornou uma liberdade hemorrágica, uma liberdade ambivalente. Uma liberdade que, frente a duas possibilidades, tendia a se entregar para o imoral. Mas a liberdade, quando se entrega para o moral, ela perde a sua característica, a sua identidade constitutiva, ôntica. A liberdade é um valor que só pode pensar sob a base de uma moralidade. Quando a liberdade sai dessa perspectiva, então ela não é mais liberdade. Ela é uma distorção da liberdade. A gente poderia chamar isso de libertinagem. Então ela se transforma na libertinagem. Por quê? Porque ela passa a não fazer mais a distinção entre o certo e o errado. Ela opta pelo errado porque no errado o poder da transgressividade é maior e, portanto, produz um efeito orgástico também maior. E é uma liberdade que se desconecta do que você tocou no nosso encontro anterior, que é o problema da responsabilidade, não é? Responsabilidade social. A responsabilidade social a cada escolha minha não pode ser uma escolha que leva em conta apenas o critério de autorreferencialidade. Isso aí. Sem um princípio orientador que limita as minhas escolhas, eu não consigo exercer uma liberdade com responsabilidade. Sim, é isso aí. Pois bem, obrigado, Cláudio, pela contribuição. Está ficando claro o tema? Ou seja, só existe liberdade se eu tiver os juízos de valor, se eu tiver o certo e o errado. Juízo de valor. Né? Se eu não tiver o certo e o errado, não existe liberdade. Não. Né? Não. Porque, ou seja, eu Ficou não tenho claro escolha, agora? né? Porque eu não tenho escolha. Não tenho escolha. Eu sou atraído para o mal. Sempre para cá. O Paulo diz isso aqui. Olha bem o que o Paulo diz. Olha aqui. Olha o que o Paulo vai dizer. Tendo perdido toda a sensibilidade moral, ele se entrega à depravação. O entregar aqui é isso. Se entregar significa destituir a barreira moral. Destitui a barreira moral, portanto você é empurrado. Você se empurra para o depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E viva o Paulo. Está aí, para quem está escutando a gente agora, que não entendia o que significa o tema, eu me arrependo de que eu me converto. Eu me converto de quê? Bem, tá certo. Aí é o tema, nós precisamos dar uma conclusão agora, né? Lembra daquela história da ruptura entre o Moisés e o Cristo no Novo Testamento? Então havia alguns judaizantes que estavam tentando introduzir o judaísmo como a forma de vamos fazer uma simbiose entre fé cristã e o judaísmo. E aí a gente produz um judeu-cristianismo, né? Uma crença judaico-cristã, né? Um sistema de crença judaico-cristã. Mas isso é possível? Os cristãos diziam, não é.
E o Pedro, não, eu acho que pode ser. Pode ser. Aí o Paulo olha para o Pedro e fala assim, mas que é isso, Pedro? Você que é líder da igreja, pô. Você se vendendo dessa forma por esse movimento. Aí ele escreve a carta, a Epístola aos Gálatas, assim, olha, quem abraçar o Moisés negou, se apostatou da graça. Por quê? Porque a lei de Moisés não tem absolutamente nenhuma pertinência em termos de referencial moral para o cristão. Porque se tivesse, Jesus teria vivido e morrido em vão. Porque o Evangelho se revela não em Moisés, mas na pessoa de Cristo, nos ensinos de Cristo, nas atitudes de Jesus Cristo, no que ele fala e no que ele faz. É ali que a graça está sendo expressa. É ali que o Evangelho está se comunicando. É o Evangelho do reino. Se o reino chega, ele vem com o Evangelho. Que Evangelho é esse? Jesus o Cristo. Esse é o Evangelho. É através dele que Deus está se comunicando com o mundo, através do avanço do reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o reino vem com Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a boca oficial do reino de Deus. A vida de Jesus Cristo é a realidade através da qual nós temos acesso visível ao reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus? É possível? É. Olha para o que Jesus faz. Olha para a forma como ele vive e o que ele ensina. Portanto, o cristão agora, o novo homem, tem que ser calcado, tem que ser fundado, tem que ser alicerçado nesse novo homem criado segundo Cristo. Vamos ver se é isso que o Paulo diz? Vamos ver se é isso que o Paulo diz, hein? Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Opa! Então, tá aí. Se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verdade. Jesus. Os valores que nós vamos ver depois. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado por semelhança a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Vamos ver se ele termina agora. Paulo, hein? Para quem está nos ouvindo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Então, se fomos criados segundo Cristo, e se agora em Cristo somos nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. O que se foi feito novo? É o comportamento que se foi feito novo. Não é a minha biografia que foi apagada do passado. Ela existe na minha memória. Eu tenho consciência da minha história pregressa à conversão. Então, é um engano dizer que essas coisas se passaram. Eis que se fez tudo. Não houve apagão, não. Mas se houve conversão, alguma coisa alterou a minha memória. Algum efeito terapêutico da graça neutralizou a natureza calonoética, patogênica da memória.
ou das memórias. Partonoética. Patonoética. Patogênica também. Patogênica é o que gera. Você falou calonoética. Calonoética e patogênica, né? Porque é o que gera. Por exemplo, o Laércio, o filho, né? O filho sempre tende a ficar doente perto do pai. Por quê? Porque o pai é sempre a autoridade repressora para o filho. Então, isso caracteriza uma patogenia. E é assim, a memória, quando ela é uma memória ruim do passado, ela fica sempre o tempo todo cutucando, ó. A graça vai lá, porque houve um rompimento, houve uma conversão. Você agora, em Cristo, é uma nova criação. E as coisas velhas perderam o efeito corrosivo. Não pode mais. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda de forma misteriosa, protege, evita que você sinta dor na mente e na alma quando pensa no passado, quando pensa na biografia, na sua própria biografia. Ora, isso não tem um efeito terapêutico? A conversão tem ou não tem um efeito terapêutico? Se de fato conversões estivessem acontecendo hoje, eu acho que os psicólogos estariam todos desempregados. Eu tenho essa impressão, essa intuição. Mas teria que ser a verdadeira conversão. Não a conversão à igreja, uma nova teologia, uma nova compreensão de ser igrejeiro na vida, né? Eclesiástico na vida. Lembra do filme lá? O Alto da Compadecido? Quero ter um lugar especial aqui para os eclesiásticos quando eles chegam lá. Quer dizer, a gente tem uma carreira de eclesiástico nessa terra. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que, assim, olha, eu abandonei tanto o cristianismo quanto a igreja evangélica, a fé evangélica, tanto a fé cristã quanto a fé evangélica. E agora eu estou no movimento do judaísmo messiânico. Só que eu falei, olha, a fé evangélica você conheceu bem, mas a fé cristã você não sabe nada dela. Portanto, você não pode ter abandonado uma coisa que você nunca experimentou. Você nunca experimentou a fé cristã. Eu poderia me atrever a dizer que tem muito evangélico, mas muito evangélico, que ainda não experimentou a fé cristã. O que significa o poder da metanoia, a irrupção da metanoia na consciência, para produzir uma descontinuidade entre o antes e o agora e colocar as coisas em ordem. De que forma que a gente coloca as coisas em ordem? A gente estabelece uma linha de orientação, uma bússola, a partir do holofote certo, né? E o holofote agora é Jesus Cristo. Então a gente pode parar um pouquinho. Eu acho que a gente continua o próximo. Só para fazer uma conexão com o podcast do Natal, você está falando da conversão e dessa nova criação, não é? Essa nova criação, então, é a recriação da inocência. De maneira tal que o fator da compulsividade para a transgressão, ele é eliminado. Sim. Nessa nova criação. Portanto, a liberdade volta a ser uma liberdade sadia. Porque ela se torna, a base dela se torna moral. Sim. E você falou da conversão, da eliminação dos vícios, né? Eu penso que vai ser tema do próximo, a ajuda do Espírito Santo, a intervenção dele. Me parece que tem aí uma atitude nossa de olhar para trás e falar, eu não quero mais seguir por esse caminho, né? Mas depois que você decide isso, como que você sai disso? Como que você se liberta desses vícios? É com sua própria força ou vem a ajuda? Sim. Né? No nosso segundo momento, nós vamos fazer uma parada agora. No nosso segundo momento a gente vai tocar nessa questão. Tá? Então a gente dá uma paradinha. Se monte com a palavra. Agradeço os que ficaram com a gente até agora, nesse episódio de número 9. A gente falou muito do episódio sobre o Natal, só para deixar claro para quem seria muito interessante assistirem. Para mim foi uma das conversas mais impactantes que nós tivemos, né, e que está muito ligada, complementa muito bem essas conversas que nós tivemos dos últimos episódios até agora. É o episódio de número 2,
o Natal como símbolo de recriação da inocência. Ele foi colocado, disponibilizado há 3 meses atrás. Vale a pena ver esse episódio. Eu gostaria de pedir que aqueles que entendem que a pregação do Evangelho que está sendo feita através de uma conversa, mas é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, se isso é valioso, se isso tem um poder de cura, você pode ajudar a gente a fazer com que essa pregação chegue em mais pessoas. A forma de fazer isso é curtindo e compartilhando. Reitero o que a gente falou no último episódio, no final. A nossa meta, o que a gente está buscando aqui não é ganhar dinheiro com isso, não é tornar o nosso nome, a nossa imagem conhecida, mas tornar essa pregação, trazer luz, compreensão ao que é o Evangelho, o que é o Reino de Deus, fazer com que a compreensão disso se torne clara para o máximo de pessoas possível, porque é através dessa compreensão clara que a transformação que a gente está falando sobre ela aqui acontece. No próximo episódio, o episódio 10, nós continuaremos conversando sobre esse tema. É um tema muito precioso para quem entende que essa pregação precisa acontecer, né? Ouvir e compreender. Esse é o objetivo que a gente tem aqui. Então, até o próximo episódio.